A gente tem orgulho quando encontra com os ex-alunos, né? Eles aprenderam com a gente muitas virtudes, muitos conceitos de mudança, de honestidade, de ética, de caráter. Esse país está precisando muito disso tudo. Senhoras e senhores, bom dia. Eu sou a Amanda, aluna da 2ª série, e hoje eu vou passar o meu recreio com Carlos Manuel, meu professor de História, que dá aula aqui no Batista há 20 anos. Carlos, bom dia. Bom dia, amor. Vamos começar a entrevista perguntando um pouquinho sobre a sua infância. Conta um pouco pra mim onde você nasceu, onde você estudou, quais eram suas brincadeiras preferidas. Eu nasci aqui em Belo Horizonte. Eu nasci de uma família muito pobre. Eu nasci no meio de uma favela aqui em Belo Horizonte. Os meus pais vieram do interior. Eu sou o 6º filho de 8. A minha família desenvolveu. Nós depois mudamos para outro bairro e eu estudei em escolas públicas aqui na cidade. Depois da escola pública, eu fui fazer os vestibulares, primeiro de Direito, depois Ciências Contábeis e História no final, onde eu trabalho até hoje dando aula. E essa questão, você sempre quis ser professor? Foi sempre uma coisa clara na sua vida ou você descobriu nessa época do vestibular? Como foi? Não, sempre. A brincadeira de criança era dar aula. Eu dava aula para todo mundo. Sempre gostei de dar aula. E isso eu acredito até que minhas filhas vão fazer. Porque eu nunca vi gostar de dar aula como elas gostam. Então a sua brincadeira favorita era essa? Era. Não, obviamente quando criança, menino, futebol, né? Então pelada na rua era o que rolava. Pô, eu tava chinelo de um lado do outro da rua e ia jogar futebol. Então você sente que você nasceu com essa vocação, tanto para ser professor, e por que a história? Sempre foi sua matéria preferida? Não. No ensino médio eu tive um professor holandês e esse professor é que mudou minha vida. Esse professor ele me mostrou a questão das desigualdades sociais, como a gente pode mudar o mundo, a forma como a gente pode fazer essa mudança no planeta. E aí a ideia de história era isso, era entender o que estava acontecendo na nossa vida, no Brasil, no mundo. Era um período da década de 80, então estava tudo muito tumultuado no planeta e no Brasil. E a ideia de mudar. Por isso que eu fui fazer história. E como aluno, você era um bom aluno, aluno esforçado, ou você era da turma da bagunça? Não, responsável. Não era um melhor aluno em nota, mas era aluno responsável. Obviamente, eu tinha notas razoáveis em algumas matérias, como química, biologia, mas boas notas em matemática, em história. E aí, fui desenvolvendo, mas era um aluno razoável. Acredito que mediano. E sobre a sua história profissional, conta um pouquinho pra gente como foi quando você começou a ser professor, onde você começou e como você veio parar aqui no Batista. Eu trabalhava com contabilidade antes de ser professor e já estava procurando para dar aula. Já tinha feito meu curso de História quando uma escola me chamou. A minha mãe quase enlouqueceu, porque era para ganhar 1/5 do que eu ganhava na minha profissão anterior. Então eu saí, fui trabalhar numa escola particular pequenininha, e logo em seguida numa escola estadual. Trabalhei alguns anos nessas escolas, logo em seguida fui para mais uma escola particular e depois vim para o colégio, para o Batista, fui selecionado e vim trabalhar aqui, estou aqui há 20 anos. Então, eu sei que você viveu muitos momentos inesquecíveis aqui, com certeza, porque são 20 anos de história. Mas gostaria que você contasse pra gente, selecionasse 2 desses momentos. Selecionar 2, os 2 envolvem minha filha, a mais nova. A minha filha nasceu com uma cardiopatia muito complicada, muito grave. Quando ela nasceu, em 2008, ela precisou fazer uma cirurgia corretiva do coração. E naquele ano, quando a minha filha foi para o bloco cirúrgico, os alunos do 3º ano, eu dava aula no 3º ano, já em 2008, todos os alunos pararam as aulas e fizeram uma corrente de oração durante a cirurgia dela. Então isso para mim foi assim, emocionante, saber que todos estavam ligados à cirurgia da minha filha e torcendo por ela. Quando a minha filha fez 5 anos, ela precisou fazer uma nova cirurgia. E ela foi fazer a cirurgia perto do aniversário dela. E novamente, 5 anos depois, os alunos não sabiam do primeiro episódio, que todos tinham feito uma corrente de oração para a minha filha. Os alunos do 3º ano, um dia antes de eu sair de licença aqui do colégio, eles desceram um horário antes, na hora do recreio, eles pegaram o recreio e depois um horário antes, na frente da sala dos professores do 3º ano, e eles fizeram um culto para minha filha, para a cirurgia dar tudo certo para ela. E deram um presente de aniversário para ela, que ela não ia ter aniversário, então eles deram um presente de aniversário para ela, que foi um urso lindo, maravilhoso, que ela andou com ele bons anos, mas assim, foram 2 momentos inesquecíveis. E aí os 2 envolvem minha família e o colégio. E qual é a sensação para você de ver os seus alunos vencendo na vida? As pessoas que você deu aula
indo para o mundo e executando suas funções lá fora. A gente tem um orgulho quando encontra com os ex-alunos, né? E assim, sabendo que eles estão hoje bem, muitos casados, já têm filhos, outros com profissões já estabelecidas, outros ainda procurando se organizar. É muito bom ver que todos estão no caminho do bem, honestos, todos ganham a vida com muita dignidade. É um orgulho para a gente saber que essas pessoas, eles aprenderam com a gente muitas virtudes. Eles aprenderam com a gente muitos conceitos de mudança, de honestidade, de ética, de caráter. Esse país está precisando muito disso tudo. E agora vamos fazer algumas perguntas sobre a história. Dentro da matéria, o que você mais gosta de ensinar? Qual o conteúdo que você mais gosta, que você tem mais afinidade? Vargas. Era Vargas. A Era Vargas é que eu tenho mais afinidade, mas eu não trabalho com ele. Ah, sim, você dá história geral. E por que você considera importante estudar história? A história, ela dá pra gente algumas ferramentas importantes. Primeiro, ela faz com que a gente crie ligações de pensamentos muito importantes. A gente consegue fazer comparações, relações, análises muito importantes que a história dá ferramentas para isso. Segundo, que a gente consegue compreender o que está acontecendo hoje. Por que as coisas aconteceram? De onde viemos? Por que tudo aconteceu? Então a história dá sentido para a vida da gente. Mas estudar a história, o bom dela, o legal dela é principalmente a gente conseguir fazer com que o aluno tenha reflexão. Ele reflita a vida dele e o que isso tudo vai mudar na vida dele. Nos últimos anos, o que você percebeu de evolução na educação? Com tanta evolução na tecnologia, você percebeu que o aluno mudou ou que, na essência, os alunos continuam a mesma coisa? Houve mudança, há mudança. Algumas mudanças vieram para melhorar, outras complicam a nossa vida como professor. Primeiro que a concentração hoje é mais difícil do que era antes. Você tem muito mais coisas hoje para fazer com que o aluno se distraia. Você tem celular, você tem tablet, você tem mil coisas que alteram a atenção do aluno. Segundo, que essa atenção também ela é limitada. A gente tem um tempo limite para cada coisa que a gente tem que fazer. Mas é um aluno também, em contrapartida, mais conectado, com mais informações, com acesso mais rápido a todo o universo que a gente tem de informações no mundo. Então, antigamente a gente precisava marcar alguma coisa e o aluno ia para uma biblioteca. Então ele entrava numa biblioteca, pegava livros, lia o dia inteiro, escrevia mais 2 dias e depois trazia para a gente. Agora não. Na sala de aula ele conecta e descobre o que a gente está precisando. E já tem esse então acesso. É imediato. E para o futuro da educação, para finalizar, o que você espera para os próximos anos? Primeiro que o livro físico deixe de existir e a gente tenha o livro todo no celular ou no tablet. Segundo, que a tecnologia facilite a aprendizagem. Então, os alunos precisam ter o acesso a essa tecnologia, mas para ser ela precisa ser facilitadora e não um complicador. Para isso, eu acho que tanto os alunos têm que aprender a mexer com a tecnologia, que eles ainda não sabem, eles apenas operam essa tecnologia, quanto os professores precisam ter abertura para saber que ela pode ajudar e ela pode transformar e ela vai transformar esse mundo num mundo completamente diferente que a gente vive hoje. Agora, para finalizar, nós vamos fazer um bate-bola. Eu pergunto e você responde. Primeira pergunta, ler um livro ou assistir um filme? Ler um livro. Maior sonho? Ver as minhas filhas bem. Comida favorita? Frango com quiabo. Uma banda? Ira. Uma inspiração? Minha esposa. Um lugar? Praia. E agora o melhor, algo que você nunca contou para nenhum aluno? Amanda, eu sempre contei tudo. Alguma coisa tem aí escondida. Deixa eu me ver, vamos pensar. Não sei, acho que eu já contei tudo, minha vida é tão transparente. Se me pergunta, eu respondo. Gente, 20 anos, ele já contou a vida dele toda. Não sei. Já contou tudo. Carlos Manuel é um livro aberto. Gente, o sinal tá quase batendo, então infelizmente vou ter que encerrar e eu quero agradecer ao Carlos Manuel pela disponibilidade. E esse foi o Hora do Recreio. Toda semana vai sair um vídeo aqui no canal. Se inscrevam e comentem aqui embaixo quem vocês querem que venha aqui ser entrevistado. Podem sugerir. Muito obrigada.